Meus pais e meu irmão se recusaram a levar minha filha de 15 anos ao pronto-socorro depois que ela quebrou a perna. Não temos tempo, disseram. E depois a fizeram caminhar por 3 horas. Eu não gritei. Fiz outra coisa. 4 dias depois, eram eles que gritavam em pânico. Era uma terça-feira qualquer, daquelas afogadas em papelada e com um tédio que adormece a alma. Eu estava na minha mesa, quase cega de tanto olhar formulários, mordendo uma caneta que já tinha parado de funcionar. O escritório cheirava a café requintado e ar-condicionado velho, aquele tipo de cheiro que gruda na roupa e na alma. Então, o nome da Sofia apareceu no meu celular. Face time. Sorri sem pensar. Imaginei que fosse alguma atualização da viagem, talvez ela mostrando uma pulseira que trocou com alguém ou algum petisco local com nome esquisito. A viagem tinha sido ideia dela, acompanhar meus pais, meu irmão Mark e os primos num passeio turístico fora do estado. Era semana de férias da escola. Eu e meu marido não podemos ir por causa do trabalho. E eu também não vou, não é frescura, é fobia mesmo. Suor nas mãos, coração disparado, quase um ataque de pânico só de estar no portão de embarque. Até o cheiro do combustível me dá ânsia. A gente viaja de carro, de trem pé no chão. Sempre. Mas o que eu esperava era uma selfie no mercado, não aquilo. Atendi. Sem sorriso, sem som, só a Sophie, rígida, sentada numa cama de hotel. Com o gelo no colo, a voz fina: mãe, posso te contar uma coisa sem você surtar? Ler, eu surtei. Não por fora. Por dentro, um terremoto. O que aconteceu? Perguntei, já me levantando. Ela virou a câmera. A perna dela estava sobre um travesseiro, inchada, roxa, vermelha. A pele esticada ao redor do tornozelo e da canela. Não parecia machucado, parecia inflado, artificial. Acho que quebrei, ela disse. Meu cérebro congelou por um segundo. Como assim acha que quebrou? Ontem eu caí da escada daquele palácio velho. Ontem? Sim. Me sentei devagar, como se o mundo tivesse dobrado de peso. Quem viu? Vovó, vovô, tio Mark. E eles disseram o quê? Que não era nada demais. No começo nem inchou tanto. Achavam que era só um roxo. E não te levaram a lugar nenhum? Não. A gente continuou o passeio. Fechei os olhos. Quanto tempo você andou? 3 horas. Talvez um pouco mais. 3 horas com isso? Ela assentiu. Disseram que eu estava sendo dramática. Ela deu de ombros. É o lema da família. E que eu ia me sentir melhor quando o passeio acabasse. E agora? Agora tá pior. Muito pior. E onde eles estão? Saíram. Disseram que eu podia descansar no hotel. Você tá sozinha. Ela assentiu de novo. Em outro estado. Fiquei olhando para ela. Eles não voltaram. Não. Eu tô indo te buscar. Você não precisa. Preciso sim. Mas, você teria que voar. Eu sei. Ela piscou. Você não voa desde. Eu sei. Ela abriu a boca, fechou. Eu já estava no laptop. Já tô procurando o voo. Dessa vez ela não argumentou. Só falou baixinho, tá? Desliguei. Encontrei um voo com saída em 90 minutos. Um assento. Reservei. Sem tempo pra medo, sem tempo pra lógica. Só pra ela. Liguei pros meus pais. Caixa postal. Tentei de novo. Nada. Liguei pro Mark. Ele atendeu todo alegre. Oi? Como vai? Você deixou a Sophie sozinha num hotel com a perna provavelmente quebrada. Ele fez uma pausa. Ela disse que estava bem. Ela sempre foi meio sensível. Ela não consegue andar. Confidencial. Ah, por favor. Deve ser só uma torção. O inchaço só começou ontem à noite. Você a fez caminhar por 3 horas. Nós não a fizemos.
Ela tem 15 anos. Ela disse que estava com dor. E vocês deixaram ela para trás. Ela falou que queria descansar, que não conseguia se mexer. Ele suspirou. Você está exagerando. Mais uma vez aquele velho padrão, sempre eu exagerando, sempre ela minimizando. Desliguei sem dizer mais nada. Peguei minha bolsa, fechei o laptop e saí correndo pelo corredor. Quando entrei na sala do meu chefe, ele me olhou surpreso. Emergência familiar, eu disse. Preciso ir. Que tipo de emergência? Do tipo que eu saio agora. Ele franziu a testa. Você acabou de receber um novo projeto. Eu sei. Desculpa. Ele começou a argumentar, mas eu não esperei para ouvir. Saí. No elevador, chamei um táxi. No caminho, mandei uma mensagem para Sophie, estou chegando. Não pegue nada. Fique na cama. Ela respondeu com um único emoji de coração. E eu fiquei olhando aquele coração vermelho até o aeroporto. Corri pelo check-in, pela segurança suando, tonta, lutando contra a vontade irracional de voltar para casa. Mas não voltei. Corri como se estivesse sendo perseguida. Talvez estivesse mesmo por todos os fantasmas que diziam que eu era sensível demais, fraca demais, medrosa demais. Cheguei ao portão com alguns minutos de sobra. Nenhuma mala despachada, nenhuma camisa limpa. Só eu, meu medo e a certeza de que não ia permitir que tratassem minha filha daquele jeito por mais um segundo. Eu odeio voar. Odeio com todas as forças. Mas odeio ainda mais o que fizeram com ela. Então entrei no avião. E não gritei. Ainda não. Mas 4 dias depois, eram eles que gritavam. A mulher ao meu lado dormia com a testa na janela e um saquinho de pretzels no peito. Eu a invejei. Meu maxilar estava travado desde a decolagem. Minhas mãos úmidas, os joelhos rígidos. Cada turbulência, por menor que fosse, fazia meu estômago virar. Mas eu não disse uma palavra. Olhei para frente como se estivesse sendo testada. E estava não pelo avião, mas por mim mesma. Por todas aquelas vozes na minha cabeça dizendo que eu era exagerada, dramática. A mais forte dessas vozes? A da minha mãe. Fazia mais de 10 anos que eu não voava. Não por falta de vontade, mas porque eu não conseguia. Só de pisar no aeroporto, meu peito apertava. Meu cérebro me jogava de volta em todos os voos horríveis da vida. Como um rolo de vergonha passando em alta velocidade. Especialmente aquele quando eu tinha 10 anos, chorando durante uma turbulência, agarrando a bandeja como se ela fosse me salvar. Mark filmou com a câmera do nosso pai. Anos depois, ele editou, colocou efeitos sonoros e mostrou para a família no dia de ação de graças. Todos riram. Eu ainda era uma criança. Lembro da minha mãe dizendo, você precisa superar isso. Eu nunca superei. Só parei de me expor. Me escondi. Mark é 3 anos mais velho. O filho de ouro. Atlético, barulhento, o centro de todas as festas de quintal. Tinha aquela energia que dominava o ambiente e nunca se perguntava se devia. Eu, por outro lado, era alérgica à metade do jardim: gatos, pólen, grama. Barulho me dava dor de cabeça. A altura me deixava tonta. Meus joelhos doíam se eu andasse demais. Uma vez desmaiei numa trilha por causa do calor, e minha mãe só me deu meia garrafa d'água e disse, seja forte. Tudo o que eu fazia era rotulado como exagero. Manipulação. Drama. Não importava como eu dissesse ou o quanto me esforçasse para parecer calma, eu sempre era sensível. Se chorasse, era falso. Se sentisse medo, era vergonhoso. Se pedisse para não ir, era egoísmo. Me chamavam de rainha do drama antes mesmo de eu fazer 10 anos. Mark podia torcer o dedo e ser carregado como um herói de guerra. As regras eram diferentes para ele. Ainda são. Eu não falava muito quando era criança. Não via motivo. Se quiser, posso continuar com a chegada dela ou o confronto com a família você. Eu apenas observava. Aprendi a reconhecer os padrões. Parei de reagir. E então fui embora.
Estudei direito, me tornei investigadora criminal. As pessoas ficavam surpresas. Isso não é meio intenso para alguém como você? Você não é muito sensível, muito emocional? Não. Eu não sou delicada. Eu só sei o que é ser desacreditada. Construi minha carreira em cima de provas, de lógica, de uma verdade que não precisa de permissão para existir. Achei que, talvez, isso bastasse para meus pais começarem a me ver de outro jeito. Como alguém capaz. Como alguém que eles respeitassem. Não foi o caso. Até hoje, ainda me tratam como se eu fosse desmoronar a qualquer segundo. Tudo bem. Então Sophie nasceu. Ela era perfeita. Pequena, silenciosa, pensativa. Tinha uma ruguinha na testa como se já soubesse que o mundo era uma bagunça e estivesse tentando consertar com gentileza. Ela era como eu. Desde o primeiro dia, jurei protegê-la. E cumpri. Quando meu pai fez piada, lá vem a rainha do drama 2.0, eu ignorei. Quando a filha do Mark, Haley, foi chamada de assertiva e Sophie de muito emotiva, eu disse: não. Não enquanto eu estiver na sala. Mas é assim com as crianças. Elas absorvem os silêncios mais do que os ruídos. Elas sentem o que não é dito e guardam aquilo dentro, como eu fiz. Então, quando Sophie pediu para ir naquela viagem com meus pais, Mark, Haley e Ben, eu hesitei. Eu não podia ir. Não por falta de vontade, mas porque não consigo voar. Voar me destrói física e psicologicamente. Tentei terapia, exposição gradual, até remédios. Não funciona. Sophie sabe disso. É um fato silencioso em casa, mamãe não voa. Ela implorou. Disse que queria criar laços com os primos, com quem falava todas as noites. Minha mãe disse: não se preocupe, vamos cuidar dela. Mark disse: vamos ficar de olho. Haley está animada. E então me pediram ajuda para pagar as passagens extras de Haley e Ben, já que estariam ajudando com Sophie. Disseram que era um favor. Como se eu devesse me sentir grata. Eu enviei o dinheiro. Arrumei eu mesma a mala da Sophie, remédios para alergia, celular reserva, carregador, band-aids, lanchinhos. Dei um beijo de despedida nela na entrada da garagem e acenei, sorrindo com um sorriso que não alcançava meus olhos. Tive um pressentimento. Ignorei. Porque queria acreditar que eles tinham mudado. Que cresceram. Que viriam Sophie como ela é e não como uma extensão da filha que nunca entenderam. O avião sacudiu levemente. A mulher ao meu lado roncou como se não fosse nada. Agarrei o apoio de braço. Não conseguia parar de pensar na Sophie naquela cama de hotel, tentando não chorar. Ela me disse que a perna doía. Que caiu no dia anterior. Que a fizeram andar por mais 3 horas. Que disseram que estava tudo bem. E que ela não queria estragar a viagem. Essa frase me destruiu. Eu não queria estragar a viagem. Ela aprendeu isso comigo. Não porque eu ensinei. Mas porque vivi assim. Porque passei a infância fingindo que estava bem, só para não incomodar quem nunca se importou. Quebrei o ciclo de todas as formas possíveis. Menos da que mais importava. Deixei ela ir com eles. Confiei que se importariam. Eles não se importaram. A luz do cinto de segurança acendeu. A descida começou. Meu estômago virou. Inclinei-me para trás e tentei respirar não profundamente, nem com firmeza. Só o suficiente. Eles acham que estou exagerando. Que vou aparecer lá e fazer cena. Mas não. Não vou fazer cena. Vou traçar um limite. Eu fiquei uma década sem voar. Não porque não suportasse o céu. Mas porque não suportava o que o céu fazia com eles. Mas por Sophie? Eu pousaria no inferno. E quando cheguei ao hotel, já tinha esquecido como se respira. Não sei o que eu esperava. Talvez uma cena patética. Talvez até um pedido de desculpas. O que eu não esperava era a própria Sophie abrindo a porta. Ela estava pálida, ainda de pijama, com o cabelo preso de um lado como se não o escovasse havia dias.
Mas estava ali, meio encostada no batente, como se fizesse só metade do esforço para ficar de pé. Você veio mesmo, ela disse, baixinho. Aquilo me partiu. Não foi um obrigada. Não um me ajuda. Nem um finalmente. Só surpresa. Como se até aquele momento ela não tivesse acreditado. Como se eu fosse alguém que promete, mas não cumpre. Abracei-a com delicadeza e disse: Claro que sim. Você é a única coisa neste planeta que me colocaria dentro de um avião. Não me faça fazer isso de novo. Ela riu um pouco, fez uma careta e se afastou. Certo, eu disse. Está na hora de olhar essa perna antes que ela comece a brilhar ou falar com a gente. Levamos uns 15 minutos só para colocar os sapatos. Metade disso foi discutindo se ela realmente precisava usar os dois. Não precisava. Um ficou de fora. O pé dela parecia ter engolido uma bola de beisebol. Enquanto eu amarrava o tênis, perguntei sem pensar. Então, como isso aconteceu exatamente? Olhares fixos, né? Respondeu. Eu esperava uma expressão envergonhada, ou uma desculpa qualquer, tipo sapato escorregadio. Mas ela ficou em silêncio. Não foi bem uma queda, ela disse. O bem me empurrou. Brincando. Olhei devagar para ela. Ele não quis, continuou. Eu estava tirando uma foto, ele me empurrou como sempre faz, mas dessa vez eu perdi o equilíbrio. Aí caí. E eles viram? Perguntei. Ela assentiu. A vovó disse que eu estava exagerando. O Mark falou para eu parar de chorar, que estava assustando os turistas. O vovô perguntou se eu não já estava machucada antes da viagem. E você não me contou isso na ligação por quê? Ela hesitou. Porque achei que ia melhorar. E porque eu não queria transformar isso num problema. Não queria colocar o bem em apuros. Eu me levantei. Sophie, se alguém te empurra a escada abaixo e sua perna incha assim, você não protege essa pessoa. Nem se for da família. Principalmente se for da família. Ela desviou o olhar. E quando o hospital perguntou o que aconteceu? Questionei, firme. Eu disse a verdade e respondeu, segurando meu olhar. Tudo. Sem esconder nada. Assenti. Ótimo. Chegamos lá e nos atenderam rápido. Talvez porque eu tenha dito que achava que a perna dela podia estar quebrada. Ou talvez porque eu tenha encarado a recepcionista como se a prancheta dela me devesse 3 meses de aluguel. A enfermeira fez as perguntas de praxe, dor, alergias. E então veio a inevitável. Como isso aconteceu? Sophie olhou para mim por um instante e depois se endireitou. Meu primo me empurrou, brincando. Eu caí da escada. Disse isso como quem relata um fato. Sem drama. Sem apelo. Só um fato. O rosto da enfermeira não se moveu, mas a caneta dela começou a escrever mais rápido. 20 minutos depois, saiu o raio-x. Fratura na tíbia. Sem deslocamento, mas definitivamente quebrada. Sorte que não se deslocou, disse o médico. Se ela tivesse andado mais. Ele não terminou a frase. Eu terminei mentalmente, em silêncio, junto com uma lista de cenários piores e uma raiva crescendo em mim como um segundo coração batendo. Depois que o médico saiu, me virei para Sophie. Me conta tudo. Tudo mesmo. E ela contou. Disse que depois da queda implorou para ir ao hospital. Eles disseram que não dava, que era dia de passeio e os ingressos não podiam ser reembolsados. Prometeram um pouco de gelo no fim do dia. Fizeram-na andar por 3 horas com a perna daquele jeito. No dia seguinte, quando ela pediu de novo, disseram que, se estivesse com dor de verdade, podia descansar no hotel. Mas que eles tinham agendado um tour pela vinícola. E alguém precisava cuidar das crianças. Então foram embora. Todos. Até o Ben. Até os meus pais. Eles disseram mais alguma coisa? Perguntei. Ela hesitou de novo. Disseram que eu estava agindo como você. Pisquei. Como eu? Como você costumava ser, respondeu. A rainha do drama.
medrosa. Cerrei os dentes com tanta força que achei que ia quebrar um molar. Foi nesse momento que percebi, não era só negligência. Era a mesma história de novo. Dessa vez, com a Sophie. E mais uma vez, eles tentavam silenciar a voz dela como tentaram silenciar a minha. Mas eu não deixei antes e ela também não deixaria agora. Saí para o corredor e liguei para os meus pais. Meu pai atendeu. Ela está bem? Perguntou. Não porque estivesse preocupado, mas porque sabia que eu acabaria descobrindo tudo. Ela está com uma fratura. Confirmada por um médico, respondi. Bem, na hora não parecia tão grave. O Ben a empurrou. Houve uma pausa. Isso não é justo. Ele só estava brincando. Todos nós vimos. Ela tropeçou. Não. Você viu ele empurrando. E virou as costas. Silêncio. Vou apresentar queixa, disse. A reação veio na hora. Erika, por favor. Vai mesmo levar toda a família ao tribunal por causa disso? Sim. Por um acidente bobo. Você está sendo irracional. Não. Estou sendo mãe. Desliguei. Voltei ao quarto. Sophie me olhava. Era o vovô? Era. E o que ele disse? Sorri. Disse que eu estava sendo irracional. Ela piscou. Você está certa. Ela riu. Ainda trêmula, ainda pálida, mas era uma risada de verdade. Foi então que peguei o celular, abri o aplicativo de notas e digitei. Solicitar consulta jurídica. Negligência médica. Possível risco à criança. Porque aquilo não era mais só sobre justiça. Era sobre clareza. Sobre garantir que minha filha soubesse lá no fundo que ninguém podia machucá-la sem consequências. Nem mesmo a família. Principalmente a família. Na noite seguinte ao raio-x, não dormi muito. Não foi por adrenalina, nem raiva, nem sequer alívio por ela finalmente estar segura. Foi porque meu cérebro não parava. Cronogramas. Voos. Ações judiciais. Logística. E uma vozinha persistente na minha mente. Você vai mesmo levar seus pais ao tribunal? Sim. Sim, eu ia. Não por vingança. Nem mesmo pelo que fizeram comigo. Não era sobre o rótulo de a rainha do drama. Nem sobre as trilhas da infância. Era sobre a Sophie. Sobre o jeito que a voz dela falhou quando disse que não queria fazer drama. Como se ser empurrada a escada abaixo e obrigada a andar com uma perna quebrada fosse algo indelicado de se comentar. Não. Dessa vez, a gente não ia deixar passar. O vídeo chegou 3 dias depois. Escadas turísticas. Luz forte do meio-dia. Minha filha sorrindo com uma câmera na mão. Bem, com 12 anos, corre por trás e a empurra com o cotovelo, como quem brinca. Ela se desequilibra, escorrega e cai para frente, fora do quadro. E aí veio a parte que me virou o estômago. Um grupo de adultos. Mark. Minha mãe. Meu pai. Todos lá, parados ao fundo. Olhando. Vendo tudo acontecer. Ninguém correu. Ninguém soltou uma sacola. Ficaram ali, como se aquilo não fosse real. Como se ela não fosse real. Encaminhei o vídeo para minha advogada. Ela não respondeu com palavras. Só mandou um polegar apontando para cima. Entrar com o processo significava enfrentar tudo de novo. Tribunais. Papéis. Entrevistas. Voos. O primeiro voo de volta nem lembro de ter reservado. Só me lembro da Sophie na cozinha, olhando para mim e dizendo: Você está voando de novo. Assenti. Pois é. E de bom grado. Bom, não por prazer. Mas eu não estava mais congelada. Acontece que, quando você faz o que achava impossível e sobrevive, algo dentro de você se reconecta. Ela piscou. Isso é tipo terapia? Mais ou menos. Uma terapia de exposição com pitadas de vingança.
Parece que a fúria de uma mãe vence até o medo de avião. Quando voltamos para casa, os gritos começaram. O primeiro foi o Mark, pessoalmente, na minha varanda, com aquela arrogância de sempre, como se ainda fosse ele quem mandava na família. Você vai mesmo fazer isso? Esbravejou. Sim. Você vai destruir a gente. Deveria ter pensado nisso antes de deixar uma criança sozinha, num quarto de hotel, com a perna quebrada. Depois vieram meus pais. Unidos. Sempre um sinal de que estavam conspirando. Minha mãe tentou o caminho da culpa. Nós somos seus pais, Erika. Você não pode nos levar ao tribunal. O que as pessoas vão dizer? Meu pai tentou ser pragmático. Esqueça isso agora e seguimos em frente. Olhei os dois nos olhos. Vocês fizeram ela andar 3 horas com uma perna quebrada. Vocês a viram cair. Vocês riram da dor dela. Não vou deixar passar nada. Eles saíram furiosos, mas não tinham terminado. Logo começaram os telefonemas. Tia Janine. Prima Raquel. Até o tio Marte, que não me ligava desde 2006. Sua mãe está arrasada. O Mark pode perder o emprego. Você não pode simplesmente esquecer isso? Não faz isso com a família. Então contei a todos o que realmente aconteceu. Um por um. Mostrei as filmagens, os raios-x, o tal drama. Na 4ª ligação, o clima começou a mudar. Eu não fazia ideia. Espera, ela se machucou de verdade? Eles deixaram ela sozinha? Depois disso, as ligações cessaram. O tribunal não foi nada dramático. Sem marteladas, sem suspiros. Só um juiz exausto e advogados trocando papéis e datas. Mas a decisão foi clara. Risco à criança. Negligência médica. Falha em relatar ferimentos. Todos os 3 meus pais e Mark foram oficialmente responsabilizados. Sem prisão, mas com multas pesadas. Do tipo que faz os olhos encherem d'água. E aí veio o que Mark não esperava, perdeu o emprego. Parece que escolas não gostam de manter professores de educação física condenados por colocar crianças em risco. 6 semanas depois, tiveram que se mudar. Um lugar menor, numa parte ruim da cidade. Minha mãe disse que era temporário, mas um primo contou que estavam pedindo ajuda para pagar o aluguel dentro de um mês. Não pediram ajuda para mim? Sabiam melhor. Cancelei as transferências. Fechei a conta paralela. Chega de presentes de aniversário. Chega de só ajuda com o mercado esse mês. Estavam por conta própria. E eu tinha encerrado esse capítulo. Sophie ficou mais calada depois que tudo terminou. Não retraída, só mais firme. Como se não precisasse mais justificar o que sentia. Uma noite, dobrando roupa comigo, ela disse: Acho que eu teria deixado pra lá. Eu sei, respondi. Mas fico feliz que você não tenha feito isso. Assenti. Você não devia precisar gritar para ser levada a sério. Mais tarde, antes de dormir, ela me mostrou uma mensagem do bem. Oi. Sei que estou atrasado, mas sinto muito. Eu não devia ter te empurrado, nem de brincadeira. Quis ser engraçado. Foi estúpido. Me sinto péssimo. Espero que suas pernas estejam bem. Ela não chorou. Nem respondeu. Ficou só olhando para a tela por um tempo. Você acredita nele? Perguntei. Ela deu de ombros. Acho que sim. Não parece que alguém mandou ele escrever isso. E eu acreditei nela. As pernas dela estão bem agora. Totalmente curadas. Sem danos, sem sequelas. Só uma lembrança e uma linha silenciosa que ela nunca mais vai deixar ninguém cruzar. Não falo mais com a minha família. Não bloqueei ninguém. Não postei nada. Só parei. Parei de responder. Parei de esperar desculpas. Parei de ter esperança de que um dia eles mudem. Sem drama. Só silêncio. E pela primeira vez na vida, esse silêncio pareceu paz. Ainda odeio voar.
Mas já fiz isso várias vezes pelo processo, pelo trabalho, por uma viagem curta com a Sophie para comemorar. Toda vez, minhas mãos suam, meu estômago revira. Mas eu vou. E toda vez que pouso, lembro o que a Sophie disse na primeira vez que fui buscá-la no aeroporto. Você veio mesmo. E eu sempre virei. Então, o que você acha? Fui longe demais ou apenas o suficiente? Me conta nos comentários. E se quiser mais histórias como essa, se inscreve no canal e toca o sininho.